Para falar de visagismo e maquiagem é extremamente satisfatório e gostoso, porque o visagismo nasce dentro do serviço de maquiagem. O visagismo nasce dentro do serviço de maquiagem. Qual a origem do visagismo para os serviços de beleza? Ele nasce na maquiagem. O primeiro serviço de beleza que instituiu o visagismo foi a maquiagem. Então, para vocês maquiadores, profissionais que atuam com correções, com caracterizações, com embelezamento, com maquiagem e com maquilagem, essa oportunidade que a gente está conversando aqui é para levar conteúdo exclusivamente para vocês. Mas todos os outros profissionais devem tirar o máximo de proveito, porque são informações muito pertinentes e que vêm de encontro àquilo que as pessoas buscam diariamente no entendimento do visagismo. Fernand Aubry era um maquiador que trabalhava em Paris nessa época, e ele, indo da sua casa até o seu ateliê, ele fazia um percurso caminhando, e ele, determinado dia, ele passou a observar que do outro lado da rua onde ele passava, um homem começou a fazer um jardim numa casa. Essa casa era muito alta, porém estreita a sua fachada, e aquele homem começou a mexer no jardim. E todo dia Aubry passava para ir trabalhar para o seu ateliê, todo dia passava ali e foi percebendo a mudança que começou a acontecer na fachada daquela casa. Lembrando que a casa ela era muito alta, mas tinha uma fachada estreita, mais ou menos como acontece com os imóveis em Londres principalmente, porque em Londres os espaços são muito pequenos, então acontece uma coisa chamada engenharia de degraus. O que é engenharia de degraus? Você abre a porta, tem um hall. Você sobe o lance de escada, tem a sala. Sobe outro lance de escada, tem a sala de jantar. Outro lance de escada, tem a cozinha. Outro lance de escada, tem um dormitório, e vai subindo. Lá no terraço, em cima da casa, tem um terraço, que é onde as pessoas sentam para comer, como se fosse numa varanda, porque a casa é estreita e muito comprida. E o objetivo daquele dono daquela casa era que a casa tivesse uma fachada mais larga e que ela parecesse um pouco mais baixa, ou seja, exatamente o inverso do que a casa era originalmente. A fachada estreita, porém muito alongada. Aubry foi passando ali e começou a perceber que essa mudança começou a se passar por conta da maneira que o jardineiro foi colocando ali aquelas coisas. E aí ele ficou tão intrigado com aquela mudança, aquela transformação, aquela maneira de manipular a imagem da fachada da casa, que um dia ele não resistiu e atravessou a rua e foi lá conversar com este homem. E ele falou para o homem: nossa, parabéns pelo seu trabalho, está ficando muito bonito o trabalho, principalmente porque a casa parece agora mais ampla na sua fachada e parece mais baixa na altura. O senhor está fazendo um trabalho de jardinagem muito bom, excelente jardineiro o senhor é. O homem virou para ele e disse: muito obrigado, mas eu não sou um jardineiro, eu sou um paisagista. E Aubry olhou para ele indignado e disse assim: o senhor é um paisagista? Ele falou: porque eu trabalho com a paisagem e manipulo a imagem. Então quem mexe com a paisagem é paisagista. Aubry cumprimentou ele e seguiu o seu caminho. Bom, para surpresa, no caminho daquele local até o seu ateliê, Aubry foi ficando cada vez mais intrigado e pensou: se ele trabalha com o jardim e manipula a imagem, então ele mexe com a paisagem, então ele é paisagista. E eu, Fernand Aubry, sou um profissional que mexe com a visagem, ou seja, com o rosto, com a face. Então, se eu mexo com a visagem, então eu sou visagista. Foi daí que surgiu o nome visagista, aproximadamente em 1933, 35, 37. Eu falo 33, 35 e 37 porque nós encontramos vários documentos feitos em lambe-lambe
que era a divulgação que acontecia na época. As pessoas faziam um cartaz grande que tinha 66 centímetros por 96 centímetros e o nome é Lambi Lambi 6696. Significa que as pessoas imprimiam aquelas folhas e depois iam nas ruas, passavam cola na parede, colavam essa folha 6696 com a divulgação do que ia acontecer, ou seja, era uma maneira de divulgar os cursos. Então nós achamos 3 desses lambi-lambi informando que o Fernand Aubry daria um curso de visagismo em determinado local. Depois ele faz uma divulgação para dizer que se você procura alguém que possa manipular a sua imagem, procure Fernand Aubry e coloque embaixo, visagista. Então ele começou a divulgar a partir de 1933 o nome dele associado à palavra visagista, que trabalhava com visagismo. Eu não gosto muito quando as pessoas falam pai disso ou pai daquilo, né? Eu acho que a palavra certa é quem inventou a palavra, leva-se o nome de quem foi que cunhou. Cunhou é de cunhar, você pegar uma ferramenta e um martelo e cravar em algum lugar, escrevendo numa madeira, numa pedra. Então é quem cunha aquela informação, quem cunha aquela palavra. Essa é a maneira certa de você dizer que foi a pessoa que falou a primeira vez, foi ela que divulgou aquela palavra. Então Fernand Aubry foi quem cunhou a palavra visagismo e visagista, 1935, 1937, mas o primeiro cartaz que eu tenho está datado de 1933. Então, significa que foi mais ou menos por esse período que ele cunhou essa palavra visagismo e visagista. E o que Fernand Aubry fazia? Fernand Aubry era maquiador. O que ele era? Ele era maquiador. Ele fazia uma finalização de cabelo também para algumas produções, mas o seu trabalho, o seu talento, aquilo que ele fazia com maestria era maquiagem. E aqui eu vou deixar aberto um canal para a gente depois falar sobre 2 palavras distintas, maquiagem e maquilagem. São coisas que têm a mesma pronúncia, muda um pouquinho uma letra aqui ou ali, mas existe uma diferença entre as 2 palavras. Maquiagem é a arte de transformar, maquiagem é a arte de transformar, e maquilagem é a arte de embelezar. Mas eu vou fazer outro vídeo explicando essa diferença de maneira bem clara. Vamos seguir pelo conceito de maquiagem de Fernand Aubry e a palavra visagismo. Como eu disse, Fernand Aubry ele era maquiador. E ele já apoiado em inúmeras informações e conhecimentos que já vinham sendo divulgados e criados por Max Factor. Então ele tinha o seu talento e ele era muito bom em fazer essa composição de pegar o rosto de alguém que parecia quadrado e transformar num outro formato, pegar um rosto redondo e transformar num outro formato. E quando eu falo outro formato, eu estou evitando falar a palavra oval, porque oval é objeto de desejo, não é uma figura geométrica. Então eu disse, os formatos de rosto são 7: redondo, quadrado, retângulo alto, retângulo baixo, triângulo alto, triângulo baixo e losango, 7 figuras geométricas. O formato oval é um conceito de embelezamento, por isso ele está mais em maquilagem, e ele traz para a imagem uma delicadeza, uma feminilidade, um conceito de fertilidade. Eu podia fazer aqui uma comparação com a Páscoa, por exemplo, né? Que a Páscoa ela é representada pelo coelhinho e pelo ovo de Páscoa. Por quê? Porque o ovo é um sinônimo de fertilidade. É através do ovo que nascem os pintinhos, os animais que são chocados para que eles possam nascer, eles vêm do ovo. E uma galinha, por exemplo, quando choca um ovo, ela choca muitos ovos e nascem muitos pintinhos de uma vez só. Isso é um sinônimo de fertilidade. E quando a gente fala do coelho, é porque o coelho entre os animais, ele é um animal que prolifera a sua espécie de maneira muito rápida. Então assim, tem muitos coelhinhos, rapidamente ele se reproduz. Então da mesma maneira, a gente usa
a imagem do coelho com fertilidade, usa a imagem do ovo. E quando a gente traz isso para o formato adequado para maquiagem, é que se você pegar qualquer um desses 7 formatos de rosto, redondo, quadrado, retângulo alto, retângulo baixo, triângulo alto, triângulo baixo e losango, e transformar um desses 7 aqui em oval, o que você fez foi pegar uma pessoa que tinha um formato de rosto entre os 7 e transformou ele num aspecto de delicadeza, feminilidade e esse conceito de sensualidade. Está tudo focado nessa linha de sedução e de feminilidade, acima de tudo. Então, quando a gente pensa e fala muito a respeito do visagismo, o profissional que conhece todos os 7 formatos de rosto e busca transformar qualquer um deles em oval, vai criar um conceito de delicadeza, portanto, a palavra maquilagem. Então, o que o Aubry fazia? O Aubry olhava o volume labial de uma pessoa e compunha, usando o recurso de proporção áurea, para deixar o tamanho do lábio superior de uma forma que combinasse com o lábio inferior. Ele colocava o nariz, que podia estar deslocado para um lado ou para o outro, ele corrigia para que ficasse parecido, mais reto, embora não estivesse. O nariz às vezes tinha uma ponta um pouquinho caída e ele trabalhava para parecer um pouquinho mais arrebitado. Então ele pegava os olhos, observava o olho, um olho maior, um olho menor. Então ele equalizava na hora de transformar o olhar para que houvesse um equilíbrio entre as partes. Olho esquerdo com olho direito e diferença entre os 2 olhos. E aí o que ele observava? O lacrimal interno, direito e esquerdo, o lacrimal externo, direito e esquerdo, a estrutura do olhar, se o olhar era mais caído, se ele era mais arqueado, se ele era mais reto. No caso da pessoa querer fazer uma maquiagem que pareça mais sensual, mais delicada, lógico que deixar o olhar mais amendoado é mais bonito, esse movimento um pouco mais projetado para cima. Ele dá um olhar mais sedutor. Se a pessoa quisesse um olhar mais sério, mais direto, mais objetivo, deixava o olho um pouco mais reto. Nos casos da pessoa querer parecer mais triste, lógico que fazia uma maquiagem com o olhar um pouco mais caído. Isso são recursos utilizados para maquiagem. A testa é muito grande, então escurecia as têmporas. A testa é muito pequena, então clareia-se as têmporas. O rosto é muito largo, escurece as mandíbulas direita e esquerda na parte externa. Então, toda manipulação, a pessoa tinha o queixo muito emendado ao pescoço, tudo a mesma cor. Então, criava-se uma linha mais escura, próxima da mandíbula, escurecia um pouco esfumando para dentro, para que esse rosto tivesse um pescoço mais marcado, mais delineado, com esse aspecto mais bem montado na estrutura. E eu vou pedir para colocar uma foto que deixa isso bem demonstrado nesse vídeo, que assim vocês vão poder entender o que é aparência, o que é a adaptação dos pontos de claro e escuro para corrigir o rosto para o formato oval, e depois vou mostrar a foto já esfumado, esses traços de claro e de escuro esfumado, e você vai observar que não tem nenhuma cor no olho, nem blush, nem nada, é só claro e escuro. A única coisa que tem é um batom para deixar a boca mais preenchida, mas se você observar, não existe nenhuma cor ainda colocada na maquiagem. E muitas pessoas, quando preparam o rosto da cliente, ou seja, fazem as correções do rosto da cliente, esfuma tudo e aí mostra para ela, porque nesse momento é quando ela vê o rosto adaptado àquilo que ela pediu. E tem muitas clientes que olham no espelho e falam: nossa, está incrível a maquiagem. E o profissional fala assim: não, eu ainda não comecei, eu só fiz as correções dos traços, agora eu vou por cor, para mostrar que quando você trabalha com claro e escuro de maneira tão excepcional, usando todos os recursos de visagismo, certamente a pessoa vai pensar que você já acabou e você mal começou a colocar cor. Então o visagismo se origina dentro da maquiagem. O visagismo tem essa conotação muito focada no cabelo, mas o cabelo se apropriou do visagismo, porque o visagismo se inicia, se consolida, toma vulto internacional através dos recursos
de maquiagem. E eu falo maquiagem ou maquilagem. Por quê? Se você pegar a maquiagem, ela é a arte de transformar. Mas é possível que você use dos recursos de maquiagem para mudar uma pessoa que parece muito nova, parecer mais de idade, mais madura. Se você pegar uma pessoa muito madura, com idade, fazer ela parecer mais jovem. Faz alguém que tem um rosto um pouco fora do padrão, solicitado por aquele conceito daquela época, naquele momento, naquele recorte da época, e fazer parecer mais com aquele tipo de visual que está mais no contexto da moda, naquele recorte, naquele tempo, naquele momento. Hoje, no mundo contemporâneo, as pessoas descobriram o visagismo e descobriram que a maquiagem é o grande caminho para que você possa usar todos os recursos. Alguém fala assim, mas é possível usar a maquiagem, os conceitos de visagismo? Lógico, tudo começou aí. Todo visagismo nasce na origem na maquiagem. É a maquiagem que faz com que isso venha à tona, que faz com que esses recursos, essa observação, esse olhar seja muito mais enriquecedor. Lembrando que eu disse que Fernand Aubry era um excelente, um exímio maquiador. Mas ele também, como fazia muita produção, ele dava um jeito no cabelo. Então, lógico que ele se beneficiava do tipo de cabelo para emoldurar ainda melhor esse rosto que ele maquiava. Mas lembre-se, se você prender o cabelo 100%, deixar totalmente preso o cabelo, e se foi feita uma maquiagem bem feita, bem planejada, observando todos os detalhes do arqueamento da sobrancelha, aonde ela começa, onde ela arqueia, aonde ela acaba, qual o movimento dessa sobrancelha, tudo isso bem composto, né? Os cílios, né? Os cílios têm um movimento, os cílios têm 3 divisões dos cílios. Os cílios nascem na frente. Imagine que eu vou colocar alguma coisa aqui para que você possa entender. Vamos supor que esta caneta aqui, ó, essa caneta aqui seja uma luz. Então os cílios daqui nascem em direção à luz. Os cílios daqui vão em direção à luz. Quando chega no meio, ele não vira nem para um lado nem para o outro. No meio, os cílios vão em direção à luz. Quando chega no canto externo, os cílios fazem uma curva para vir em direção à luz. Significa que a frente vai para cá, depois o meio vai para cima, e depois do meio começa a fazer uma curva e uma curva até vir aonde está essa luz. Significa que existe um movimento para os cílios. Tem profissionais que trabalham fazendo implante de cílios, fazendo preenchimento de cílios, fazendo alongamento de cílios, né? Então, quando você tem um conceito de visagismo, essa sua execução do seu trabalho, do seu serviço, fica muito mais incrível quando você tem um projeto, quando você entende o movimento. Quando a pessoa vai fazer micropigmentação para as sobrancelhas, a sobrancelha tem o seu formato, mas o pelo nasce com um sentido. E você tem que lembrar onde ela começa. Ela começa no meio, ela não começa na parte de fora das sobrancelhas. Ela começa no meio para fora e vai esfumando o pelo, e depois ele vai descendente, depois ele vem do meio para fora e vem para baixo e vai indo. Por quê? Muitos profissionais que trabalham com micropigmentação começam a fazer a pigmentação da linha externa para dentro. Então, quando ele coloca o aparelho que vai fazer, ele encosta e puxa para dentro, encosta e puxa para dentro. Significa que depois de 3 ou 4 dias, aquela tinta que foi colocada, ela acomoda, ou seja, ela espalha. E aí fica aquilo que você vê, aquela coisa marcada que parece que passou um pincel atômico, né? Então, eu vou gravar um vídeo para falar só sobre sobrancelhas, um vídeo para falar só sobre cílios, e eu vou desenhar para você olhar o que eu estou falando de maneira mais clara e mais objetiva, e você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Mas o maquiador recebe a mulher já com cílios, ou ele coloca cílios postiços nela. Então, até para escolher qual cílios postiços ele vai colocar, ele precisa olhar o tamanho dos olhos dela, o tamanho da íris, o tamanho da esclera. Toda essa acomodação do olhar do profissional maquiador com conceitos visagistas vai fazer toda a diferença na entrega do trabalho. Eu vou dar um exemplo que eu vi esses dias num programa de televisão. A garota estava usando os cílios, né? Mas os cílios assim, uns cílios bem cheios, bem preenchido. E ele era preenchido dentro e fora, todo por igual.
Então estava bem colocado, estava muito bem colocado, mas ela falava e você percebia que o cílio estava batendo em cima, estava incomodando ela, porque a distância que tem da extremidade, do meio e da ponta é diferente também, porque o olho vem em um formato curvado. Quando a pessoa colocou os cílios nela, colocou de uma maneira tão reta e tão estruturada, e os pelos tinham tanto o mesmo tamanho, que quando ela movimentava os olhos, ele batia no canto de cima, e você percebia que ela estava tentando se comunicar, mas aquilo estava incomodando ela, e os olhos dela ficaram escondidos atrás da quantidade de cílios que ela tinha. Então, muitas pessoas notaram. Depois eu recebi umas mensagens dizendo: Robson, professor, você viu a moça dando entrevista assim, como o cílio estava errado nela? Então ela, quando viu a imagem no espelho, ela gostou. Mas quando ela teve que trabalhar, ou seja, dar a entrevista, os cílios começou a incomodar e não deixava ela se concentrar no que ela estava falando, porque ele batia em cima e ela estava sentindo aquilo atrapalhando demais ela, ou tirando até a sua concentração. Então significa que para você colocar os cílios, escolher os cílios, depende de um olhar visagista. Para você delinear os olhos, escurecer, clarear, abrir, fechar, diminuir, aumentar, lacrimal interno, externo, ponto de luz, ponto brilhante. Quando os olhos são muito perto do nariz, você precisa criar pontos de iluminação aqui mais claros para fazer com que pareçam mais separados. Quando ele é muito separado um do outro, você precisa delinear a parte do lacrimal interno, direito e esquerdo, porque esse delineado faz ele equilibrar um pouco mais. Então, o visagista tem muitas informações poderosas. Tem pessoas que têm o queixo, né, muito pronunciado, então a gente escurece para ele ir para dentro. Tem pessoa que tem o queixo muito para dentro, então a gente clareia para ele vir para fora. Então tem muitos recursos de visagismo que são verdadeiramente distribuídos para quem executa conceitos de maquiagem. Esse caso específico faz uma grande diferença. Eu me lembro que, no meu caso especificamente, né, fazendo um trabalho para uma cliente, ela falou: eu queria ter um olhar, presta atenção, hein? Ela queria ter um olhar mais delicado, mais charmoso, mais gatinho, era o discurso dela. Então eu queria que você colocasse cílios em mim. E o olho dela, ela já tinha cílios bem grandes já, mas eles eram muito retos. Então eu usei a máscara de cílios nela, os cílios dela já que hoje já levantou, ficou muito bonito. Depois colocamos os tufinhos na parte externa aqui para dar aquele charme, aquele volume. Quando acabou, ela disse assim: você cortou os cílios? Eu falei: cortei. Por quê? Porque você precisava de cílios só no contorno final, não precisava dos cílios inteiros. Ai, mas eu queria todo. Mas vou te mostrar, dá uma olhada agora. Peguei e mostrei o espelho para ela. Ela falou: nossa, mas você colocou nos cílios todo. Eu falei: não, eu coloquei só no final. Esses cílios todos que eu estou vendo aqui são os seus cílios passados a máscara de maneira correta. E no final eu coloquei 3 tufinhos para que desse aquele formato um pouco mais delicado, um pouco mais amendoado. Esse formato que as pessoas chamam de gatinho, delicadeza, charme, esse conceito. Então assim, quando a pessoa viu eu cortando, de cara ela tomou um susto. Você cortou os cílios? Porque eu peguei os cílios e fui cortando na minha mão, separei os pedaços que eu ia colocar e deixei o resto jogado. E ela falou: nossa, mas eu comprei, paguei e você não vai colocar todo? E aí, quando eu coloco só o final, ela não está vendo, ela está ali abaixada. Quando ela olhou no espelho, ela falou assim: ah, você me enganou, porque você colocou, né? Eu falei: não coloquei, eu coloquei só no final. O meio é seu próprio cílios com a máscara correta. Os cílios dela eram muito claros e ficavam retos, para frente. Então, às vezes, usando o movimento com a máscara de cílios, fica muito bacana. Você certamente deve ter ouvido falar já que algumas pessoas falam assim: ah, eu fiz ondulação de cílios, permanente de cílios, que nada mais é do que envergar os pelos para cima. Então, o próprio pelo que a pessoa tem, ela pode usar o recurso de ondulação de cílios ou permanente de cílios, usar o acessório e curvar ele para cima. Aí ele já fica mais para cima, fica super bonito já. E algumas vezes a gente aproveita o movimento que você está fazendo para dar a ondulação, a gente já colore também, para que ele fique não só curvado, mas também escuro. E aí a pessoa não precisa nem usar a máscara de cílios ou não usar tanta máscara de cílios. Eu também recomendo isso para homens. Os homens ficam muito bem quando os cílios são envergados para cima. Eu só peço para que o homem não passe a coloração nos cílios, porque fica parecendo que está de rímel. Mas o mesmo homem, como eu uso na barba, né? O homem pode usar máscara de cílios
também nas sobrancelhas para pentear as sobrancelhas, também no bigode para pentear o bigode, ou algum pelo da barba que fique mais levantado, você pode cortar ou só passar o rímel incolor, né, que chama máscara de cílios incolor. Se você usar, fica muito bem, fica arrumado, fica muito interessante. Então, a nossa conversa de hoje é para que você entenda, olha, eu já vi casos, eu já fiz casos, e isso acontece todos os dias em todos os lugares. Como você pode usar o visagismo para potencializar o seu trabalho? É um olhar, é um entendimento, é uma percepção do pedido versus a entrega, da aparência versus a imagem, do conceito do que era moda e do que é a exigência do mundo contemporâneo. Então, essas coisas todas, que é o empilhamento de coisas que a gente vem falando, e hoje o objetivo era dizer para você, ou revelar para você, que o visagismo tem a sua origem na maquiagem. É isso. É um prazer sempre estar com você, é sempre um prazer levar conhecimento para você, e eu uso uma palavra de que a maneira que a gente pode fazer para crescer, para evoluir, para se destacar, nós podemos resumir essas 3 palavras numa única palavra que é muito comum hoje. A gente fala que é o empoderamento do indivíduo, o empoderamento da pessoa, o empoderamento da mulher, o empoderamento profissional. O empoderamento é, quanto mais conhecimento você tem, mais você cresce naquilo que você já faz muito bem, aquilo que você já domina com muita qualidade. Mas são pequenos detalhes e pequenos toques que podem fazer a grande diferença no trabalho que você já executava. Tenho certeza que, à medida que a gente evoluir com esses conceitos todos, você vai ficar muito mais empoderado, você vai poder entregar um serviço de mais qualidade para a sua cliente, mas principalmente, quando olhar para alguém ou escutar alguém falando, você vai entender exatamente qual é o pedido. E na sua cabeça, você vai construir imediatamente um projeto. E quando você for para a parte operacional de executar o trabalho, toda a ideia já está planejada na sua cabeça antes. Isso é um profissional contemporâneo, isso é um profissional da nova era, isso é um profissional com visão de século XXI.